Sem Culpa Game. Oferecimento: Best Laser, Clínica Vitara, Salão Camarim, Restaurante Asiana e Les a Les, a moda que encanta. Olá, pessoal! O programa Mãe Sem Culpa Game está no ar. Uma disputa leve e divertida para nós mães trocarmos experiências reais. E a regra aqui é clara: jogar com leveza, responder com a verdade e sair daqui, lembrando que cada maternidade é única. E aqui não existe certo e nem errado, e sim vida real e sem culpa. Hoje eu recebo aqui no programa duas influenciadoras que são inspirações para muitas outras mulheres. Então eu recebo aqui hoje com muito carinho a Lari Ugini. Dani, que prazer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E também recebo aqui com muito carinho a Babi Russovski. Oi, Babi, tudo bom? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Sejam muito bem-vindas, gurias. Então, as duas aqui são mães de primeira viagem e as duas são mães de menina, né? Exato. Helena, de 5 anos, que recém fez. Recém-feito. E Antonella, a minha xará aqui, né, de 4 anos. Faz 5 esse ano. Faz 5? Olha aí. Então, a gente vai ter muita coisa para compartilhar. A gente vai ter aqui um bate-papo muito interessante aqui sobre dividir experiências das maternidades reais, de uma forma leve e divertida. Vamos lá. Tá bom, gurias? Então, assim, ó, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero que vocês se apresentem. Para quem não conhece, né, essas mulheres fashionistas maravilhosas, quem não segue nas redes, elas vão agora se apresentar para vocês. Pode começar, Gui, por favor? Oi, eu sou a Bárbara, Babi Russovski. Eu sou designer, tive durante 13 anos uma marca chamada Muiguapa. E durante a pandemia, acabei encontrando na influência outras formas de trabalhar com moda. Também trago meu lifestyle, trago um pouco da minha maternidade, divido diversas áreas da minha vida hoje na internet também. Babi, muito obrigada. Maravilhosa. E agora, por favor, Lari, por favor, pode te apresentar? Bom, eu sou a Lari, meu arroba é Larissa Alguini, assim que vocês vão me encontrar nas redes. Eu tenho uma trajetória multifacetada, eu comecei como modelo, depois apresentei por 10 anos um programa de TV também, de arquitetura e decoração. Escrevi um anuário também dessa mesma área. Tive uma loja, né, fui empresária por algum tempo. E foi nesse momento que eu comecei a usar o Instagram para divulgar as peças da minha marca. E de forma muito orgânica, eu passei também a divulgar marcas secundárias que viam os meus sapatos, viam as minhas joias, e aí as pessoas acabavam comprando, né, dessas lojas. Então foi a partir daí que essas marcas passaram a me contratar e eu virei influenciadora. E há 10 anos eu já faço apenas, entre aspas, isso, sou exclusivamente influenciadora digital. Apenas não, né? Tu também é mãe, né? Compartilha também os teus momentos da maternidade. E hoje, então, a gente vai esquecer um pouco a mãe ali, né, influencer, mas a gente vai hoje se conectar no mundo da maternidade. Tá bom, gurias? Tá bom. Vocês estão prontas? Vamos Não lá. sabemos. Assim, gurias, o mais natural possível, eu quero aqui, ó. Aqui é maternidade sem filtro. Podem escrever o que quiserem, tá? Na lousa, que agora a gente vai começar então no primeiro quadro, que o primeiro quadro é complete a frase. Eu vou falar aqui uma frase para vocês e vocês vão então completar ela. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar então? Uhum. Vamos lá então. A melhor parte de ser mãe de menina é... 3 pontinhos. A melhor parte de ser mãe de menina é... 3 pontinhos. Qual é a melhor parte de ser mãe de uma menina? Eu tô escrevendo um texto aqui. Ó, a Babi já pode então virar ali pra câmera. O que tu escreveu? Ai, vou no clichê, mas é curtir mais coisas tradicionais de menininha.
Esses dias até a Antonella veio falar com. A gente foi pra praça, eu botei uma roupa, assim, um look bem confortável. E ela me olhou e disse: Não, eu quero ir estilosa, que nem a mamãe, de jeans. Elas acabam absorvendo, né? Vendo a gente se arrumar, se vestir. E não é algo que eu incentivei, embora alguns looks eu tenha comprado muitos looks pra minha filha desde sempre. Mas ela acaba absorvendo essas coisas, gostar de se maquiar, gostar de roupas, essas coisas de menininha mesmo. Sim, tem que puxar a mãe, né? Muito bem. E tu, Lari, pode virar? Mais ou menos isso. Ter uma parceira Pra dividir a vida feminina. Olha, tão conectadas. Mas eu acho que menina tem isso, né? Elas acabam se inspirando, se espelhando muito na gente, às vezes até muito precocemente, a gente tem que dar uma segurada. Mas é muito gostoso. Quando eu me dou conta que eu tô conversando com a minha filha de assuntos assim profundos, e eu penso, não era mentira, ela vai ser minha melhor amiga mesmo. A gente é tão gostoso, né? Tipo assim, não é porque eu também tenho uma menina, né, gurias? Mas eu acho tão gostoso ser mãe de uma menina. Tipo assim, é tua parceira, né? Ela quer te imitar, né? Botando salto, quer caminhar com os nossos saltos. Quer também, quando a gente tá se maquiando, ela também vai ali, né? Quer se maquiar junto. Então, assim, é muito gostoso, né? Tu é o espelho dela, né? Ela também quer usar as coisas que a gente tá usando. E eu acho muito lindo isso. Com certeza. Então, apaguem e vamos pra próxima. Pensei que ia ser mais fácil. 3 pontinhos, mas não foi, né? Alguma coisa que vocês acham vocês acharam, né, que ia ser fácil, mas não foi. Vou repetir. Pensei que ia ser mais fácil. 3 pontinhos. E aqui, realmente, sem filtro. As gurias não foi nada combinado, né? Então, elas têm aqui, de ter aquela criatividade pra saber o que elas vão... A Babi tá terminando de escrever. Lari, pode virar? Administrar meu tempo. Porque eu não sabia, a gente até estava conversando ali antes de entrar na gravação, que o que seria de fato maternidade, né? Que por mais que nos expliquem, é só vivendo, não tem exemplo que faça a gente sentir o que a gente sente depois que a gente se torna mãe. E ter um filho, uma filha, requer que a gente, pelo menos por um tempo, anule algumas das nossas facetas para a gente viver aquilo. E depois sim, podemos retomar, mas administrar o tempo e conseguir estar por inteiro em tudo é complicado. A gente tem que dividir em várias, né? Meu Deus, e tu que descreveu? Eu concordo 100% com a Lari, mas eu escrevi algo totalmente ligado à minha experiência pessoal, à minha filha, que é lidar com uma personalidade forte de liderança. Ao mesmo tempo que eu tenho o maior orgulho, eu incentivo que ela seja ela mesma, eu quero que ela desafie regras no futuro, que ela seja uma pessoa de personalidade, para eu lidar com isso. E eu quero que ela tenha personalidade, mas ao mesmo tempo ela tem que se enquadrar a determinadas regras de casa e de comportamento. Então é difícil educar, né, uma pessoa. Muito, extremamente difícil, né? Colocando limites, né? Que muitas vezes a mãe não consegue ter muito, né? É mais o pai, de repente, às vezes, que quer, né, e a gente quer ser mais permissiva, de repente, não sei como é que vocês são em casa, Não, no né? meu caso nem é tanto. Não? Até, eu acho que eu sou um pouquinho mais faca na bota que o meu marido em casa, assim, com a Antonella, assim. Ele negocia mais, eu às vezes sou um pouquinho mais rígida, mas nem sempre dá certo também. Isso que eu tô aprendendo também, a gente lendo sobre maternidade, que a gente... o interessante hoje é que a gente tem muito mais informação, né? A gente... Além dessa troca de internet também, que a gente vê outras pessoas passando, às vezes, pelos mesmos problemas que a gente, o fato da gente ter mais informação, a gente vê que é um mundo, né, de possibilidades de como educar o nosso filho também. Sim, mas mesmo assim, mesmo a gente lendo e fazendo uma pós-graduação, só vivendo, né, na realidade ali do dia a dia, para dizer assim, que às vezes o que tá no papel é uma coisa, mas a vivência ali é completamente diferente também, né? Sim. Educação positiva nem sempre funciona. Nem sempre funciona. É isso aí. Mas eu sou a mãe mais permissiva, o pai é mais linha dura. Eu sou um pouco dos dois, assim, digo que eu também sou a mãe Nutella, mas eu também sou a mãe raiz, entendeu? Quando tem que ser, a gente tem que colocar firme, né, Sem dúvidas. os limites.
Então vamos lá para a próxima. O pior palpite que já falaram sobre maternidade foi 3 pontinhos. O palpite. Pior, eu posso dizer o melhor, mas o pior não. O pior palpite que já falaram sobre maternidade foi. De repente, alguma amiga, algum familiar que deu algum palpite assim, desnecessário, né? Sempre tem, né? Algum palpite. Mas pode ser na gestação, pode ser. Pra mim Tá. também é a mesma coisa. Geralmente os palpites vêm eles vêm durante a gestação, né? Ó, pode virar então, Abi. Tu vai ver quando for contigo, na gestação. Algumas pessoas fazem um terrorismo. Às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, eu entendo. E entendo depois, sendo mãe, que tem vários momentos desafiadores. Mas a maternidade por mais que tenha os desafios, é muito... o amor que a gente sente por aquela criança é tão maior do que qualquer desafio, né? Que eu acho que as pessoas às vezes são um pouco negativas. Tipo, tu vai ver, vai acontecer. Não, gente, talvez aconteça diferente. Eu com certeza terei desafios, mas talvez sejam diferentes do que cada pessoa está passando, né? Com certeza. Então acho que a gente tem que ser mais positivos, assim, até principalmente com pessoas que estão... Ou só quando tu for mãe, tu vai entender umas coisas assim, Exatamente, tu né? vai ver quando for contigo. Não. Vou ver, talvez, de outras coisas. Palpites desnecessários, né? Que a gente não precisava escutar. Lari, vira o teu. Que era egoísmo ter filho. Pesado, né? Nossa. Sim, mas considerando o mundo que vivemos, toda a situação do planeta, do Brasil, enfim, né, mundial, que era egoísmo, porque as pessoas tinham filho achando que simplesmente era para si, para a família, que na verdade o filho é para o mundo e que hoje em dia colocar um filho no mundo poderia até ser um ato de irresponsabilidade pelo que ele porventura viesse a viver e tal, o que eu discordo completamente, e naquele momento eu achei completamente desnecessário. Inadequado, né? Eu diria que é um ato de esperança. Muito mais do que... Com certeza, nossa, esse foi pesado mesmo que te falaram, hein? Mas assim, tu fica até te sentindo mal, né, gente? Tudo bem. Eu te acho o contrário, gente. Eu acho que no momento que a gente vira mãe, a gente tira o egoísmo até de si mesma, né? Porque Sem certeza. A gente primeiro era só nós, né? Em primeiro lugar, né? As prioridades sempre foram nossas, né? Então, no momento que tu vira mãe, tu perde o protagonismo. E a vida é difícil, o mundo realmente não é fácil. Mas, gente, quanta coisa gostosa a gente vive, né? Por que não ter um filho, viver coisas gostosas? Eu realmente tenho essa esperança e eu acho, sim, que minha filha vai viver coisas fantásticas. Com certeza. Eu acho que assim, ter filhos é a bênção de Deus, né? É uma pessoa... Eu fico assim, eu sou uma pessoa antes da maternidade, uma pessoa depois da maternidade, sabe? Porque eu acho assim, ó, que eu vi a bênção de Deus quando eu virei mãe, sabe? Eu não imaginava o quão boa mãe eu seria, sabe? Aquele egoísmo, né, que a gente fica pensando, eu não vou ser mãe, né? E depois que tu vira mãe, tu fala assim, meu Deus, como é que eu não fui mãe antes? A gente se transforma, de fato. Não sei de uma mãe que não diga que não se transformou. Mas tudo no tempo de Deus também, né? Ser mãe antes talvez não fosse o momento certo. Exatamente. Perfeito. Ó, vocês estão muito criativas, tô aqui, ó. Já tô me emocionando. A coisa mais engraçada que a filha faz a coisa mais engraçada que minha filha faz é... 3 pontinhos. A coisa mais engraçada que minha filha faz é... Pode virar? Imitar. Ela tem um jeitinho que ela faz pra implicar mesmo, que é muito fofo. É uma brincadeira, é bem divertido, assim. E como é que ela te imita? Não, ela imita o que eu falo, imita... quer botar uma roupa minha, um sapato, sair usando pela casa arrastando salto, como eu fazia quando eu era pequena. Então é algo assim, é muito fofo. Sim, além de ser, claro, engraçado, né? Porque a gente ri, né, da situação, mas é muito fofo, né? E tu, Lari? Eu não sei se é tão engraçado, mas a minha filha, ela se posiciona e ela
até esqueci o que escrevi, e age às vezes como uma adolescente. E é fofinho, é engraçado porque é minha filha, porque eu sei que eu tô educando, né? Poderia até parecer um pouco intransigente se tratando de uma criança, mas ela tem umas tiradas, umas sacadas geniais. Quando ela tinha uns 3 anos, eu falava pra ela: filha, tu tem que usar isso. Não, não quero, mas não é o meu estilo. Ah. E aquilo me pegou assim, ela tinha 3 anos, como é que uma criança me diz? Então, algumas coisas assim que nos Ela nem sabe, ela surpreendem. sabe o que é estilo? Acho que sim, porque ela vê a mãe dela, E ela né? repetiu o que tu falou em algum momento também, com certeza. Exatamente. Não, esses dias, gurias, eu achei muito engraçado. A minha filha caiu e ela olhou pra mim assim, caí de madura. Aí eu olhei pra ela e comecei, o que tu falou? Acho que eu não escutei bem o que tu falou. Caí de madura e caiu na risada. Quá, 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 quá. Eu falei, gente, Eu lembrei de uma ela outra tá tirando história. 10-0 aqui. Tipo assim, né? Gente, tem 3 anos. É, eu lembrei de uma outra história que foi muito engraçada também. Eu falei assim, ela se vestiu toda linda e tal. Eu falei, filha, tu tá lindíssima. Quando o papai chegar, ele vai desmaiar. Aí, daqui a pouco passa ela com uma almofadinha e coloca no chão. Eu falei, Helena, junta essa almofada e coloca no lugar. Não, papai, mamãe, é que se o papai desmaiar, ele pode bater a cabeça. Ai, que Então ela tava linda. preocupada com o papai que ia desmaiar de tão linda que ela estava. Ah, que amor, gente. Sério, essa fase é muito boa, É né? muito Uma coisa boa. fofinha. Vamos lá pra próxima, então. O maior desafio de criar uma menina hoje é 3 pontinhos. Essa não é, ó. O maior desafio de criar uma menina hoje é 3 pontinhos. Qual é o maior desafio hoje de criar uma menina? Vamos lá, o maior desafio de criar uma menina hoje é... Pode virar, Lari. Infelizmente, é ensiná-la a se proteger de assédio. Eu falo assim porque eu nunca ninguém chegou a vias de fato comigo, mas eu desde pequena eu sofri várias abordagens, assédio, e a gente vê cada vez mais uma crescente aí de redes de pedofilia, e, né, coisas terríveis envolvendo crianças. Então eu, desde que a Helena acho que fez 2 anos, já comprei um livrinho para ela, para ensinar, fazer, né, educação sexual, é meu corpinho, ninguém pode tocar. E ela até assim, quando a gente tá na rua e alguém olha demais para ela já fala, mamãe, aquela pessoa tá me olhando muito, então ela já sabe. Não, infelizmente, a gente tem que criar uma criança desconfiada. Com certeza, né? Porque a gente tem que educar, né, desde pequena. E eu não sei, né, como foi a infância de vocês, mas nunca eu fui ensinada disso, né? Então a gente foi criada e crescendo sem saber o que era de fato aquilo que acontecia, Isso. né? Eu também, por diversas vezes, tive também esse tipo de assédio, não de vias de fato, mas tipo assim, acontecia e eu não sabia o que era. E hoje a gente tem muita informação, né? Que a gente falou, a gente tem muita informação ali na internet. Então, como é importante a gente já desde cedo educar os nossos filhos, né? Para eles se protegerem. Exato. Porque a vida tá aí, É. né? Mas é isso aí. Tu que escreveu... Criar uma menina autoconfiante, com autoestima, e daí uma menina autoconfiante que conheça o seu valor, que entenda os seus limites também, né? Que não deixe ninguém nem nada passar por cima dela. Acho que Perfeito. Que também é uma soma do que a gente tá falando aqui. tudo, também, né? tudo Conversa. com certeza. Porque assim, a gente sabe, né, que ainda, infelizmente, né, exige preconceitos, né, ainda da mulher. Então a gente tem que educar de uma forma diferente do que se for educar um menino, né? Então, com certeza, é um grande desafio aí para nós, mães de meninas. As diferenças existem e viva as diferenças também, né? Sim, com certeza. Então agora, gurias, a gente vai entrar agora no próximo quadro, que vocês vão escolher a alternativa que vocês mais se identificam com ela, tá? Também continue com a lousa, tá? Eu vou falar aqui uma situação e vocês vão escolher uma alternativa que vocês mais se identificam. Certo. Tá bom? Vamos lá então. O que mais gera comparações nas redes? Letra A, o corpo no pós-parto. Letra B, rotina perfeita. Ou letra C, educação dos filhos? O que mais gera comparações nas redes? O corpo do pós-parto, né? Tu vê uma
Uma blogueira maravilhosa lá com um corpaço, que recém pariu, né? Letra B, rotina perfeita. Aquela rotina, né, que só posta aquela coisa perfeita que, né, a gente sabe que não existe. Letra C, educação dos filhos. Babi, pode virar? Na verdade, todas as opções, né? Mas eu diria B, porque fala de rotina perfeita, vida perfeita, né? Uma coisa é, nós como influenciadoras, cada estilo, né, se expõe de uma maneira. Mas eu, por exemplo, eu até falo sobre dificuldades, mas eu escolho não postar. Eu prefiro não expor, eu não vou gravar minha filha chorando, tendo uma crise, posso até falar sobre isso ou não. Mas eu postar momentos bons não quer dizer que eu tenho uma vida perfeita e outras pessoas também. Acho que essa é a ideia, assim, a gente não precisa mostrar nossas vulnerabilidades, nossos momentos ruins, mas a gente tem que demonstrar que nós somos vulneráveis, né? Porque essa comparação, ninguém tem vida perfeita. E acho que ninguém tem que se comparar ali na internet, porque, né? Que a gente não conhece 1% da vida daquela pessoa, Sim, né? cada um escolhe o que expor. Exatamente, concordo contigo. É que como a gente só pode escolher uma alternativa, né, Lari? É difícil. Todas. Eu acho que nem foi o meu caso, e nenhuma se aplica ao meu caso, tô falando mais generalizado, mas eu acho que o corpo pós-parto, a gente fala muito, né, as mulheres se apoiarem, se incentivarem, mas o que a gente vê mesmo é que, infelizmente, a maioria continua falando mal, criticando, colocando para baixo. E eu noto que quando a gestante está muito magra, existe uma crítica: não, tá no teu momento, tu não pode se preocupar em ir para ginástica, em fazer dieta, não, tu tá gerando uma vida. Mas também, quando a criança nasce, mas tu vai continuar assim? Tu não vai se cuidar? Mas já não tá na hora, já faz 3 meses, já, né? Inclusive, eu tive uma babá que um dia ela virou pra mim e falou assim: tá na hora de tu emagrecer, porque assim, Nossa. já faz 6 meses que a tua filha nasceu e o teu marido não te conheceu assim. Ela falou isso pra mim, na nossa cara, numa mesa fazendo uma refeição. Na frente do marido? E, enfim, foi tão constrangedor e tão Inadequado. inesperado que vocês veem como eu escuto coisas, né? A gente eu não volta, né? escutei nada. Eu mesmo me julguei muito, mas eu não escutei nada. Não, gente, aqueles palpites que a gente fala, né? Que olha aí, apareceu outro palpite aí que a gente não perguntou. Eu te perguntei alguma coisa? Exatamente, Não, né? exatamente. Mas eu acho que tem uma cobrança, sim. Quando a gente se expõe, as pessoas reparam se tu engordou, se tu emagreceu, se tu rejuvenesceu, se tu Não, sempre tem envelheceu, uma tudo. crítica, né? Tudo a gente é observado o tempo inteiro. Se não ela engordou muito na gestação. Mas ela não engordou, olha só, ela tá grávida de 9 meses com a barriguinha tão pequena. Né? Não se alimentou. Ou, tipo, pobre dessa criança. Pobre da criança. Pobre da criança. Ai, gente, socorro, sério. Eu fico chocada com essas coisas. Tá, vamos pra próxima. O que mais acontece nos bastidores das influencers aqui, quando vão gravar um vídeo? Letra A, criança aparecendo no vídeo no meio da gravação. Letra B, casa instagramável na câmera e caos total fora dela. Ou letra C, gravar sorrindo mesmo exausta. Vai lá, pode virar, Babi, por favor. A. Letra A, que criança aparecendo no vídeo mesmo. A minha filha é uma criança que, se ela chegasse aqui e conversasse contigo, ela seria super tímida, mas liga uma câmera, ela é artista. E assim, é dela. Claro, ela me vê gravando muito, mas é dela. A casa, às vezes, aparece na câmera, mesmo quando tá caótica, aparece na câmera caótica mesmo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa geração, assim, né, eles já nasceram prontos. Porque assim, eu vejo que desde pequenininho, né, eles pegam o telefone, já sabem mexer, desde pequenininho, assim, né, eles já têm aquele contato com a tecnologia, né, que a gente não tinha, né, então eu vejo, assim, como elas já nascem sabendo. O que tu colocou, Lari? Eu coloquei, eu acho que a minha filha também, ela se coloca assim, mas o que muitas pessoas acham que a vida de uma influenciadora é ganhar presentes e ir a eventos, viajar, e é bem diferente, uma profissão como qualquer outra, com ônus e bônus. Claro que a gente tem muito mais liberdade, a gente consegue fazer nossa agenda, a gente consegue, de repente, passar mais tempo com os filhos, isso depende também do patamar da influenciadora, enfim, das escolhas dela.
Mas muitas vezes eu já gravei conteúdo muito triste, porque é meu trabalho, e eu tinha uma entrega para fazer, independente do meu humor, né, eu tinha que fazer aquilo. Então sim, assim, da mesma forma que, uma caixa de supermercado tem que ir engolir o choro e ali cumprir o seu papel, a influenciadora também. Então, engolir o choro e É que muitas gravar, às vezes a vezes, é gente necessário. é que nem que a gente fala, né, a gente vê a parte boa, né, vocês são influenciadores, então vocês têm que influenciar também coisas boas, né, então a gente não claro que a gente não quer mostrar coisas ruins e coisas, tragédias, né, que acontecem, né, no nosso dia a dia. Então, a maioria das vezes a mãe sempre tá cansada, né, é rotina, é uma logística, né, de cuidar da casa, cuidar do filho, trabalhar, entregar conteúdo. Você sempre deve ter também eventos a cumprir que vocês, de repente não estão muito a fim de ir, mas tem que cumprir porque aquilo ali é importante para o trabalho de vocês. E as pessoas acham, a vida delas é só evento e deve ser maravilhoso. Não é bem assim, né? A Não, é gente bem sabe que é diferente. bem É. diferente, né? É aquela frase, né, que as pessoas comparam o palco com os bastidores dela. Na verdade, nos nossos bastidores também é muito diferente, nada é como ali é uma vida editada, até porque não poderíamos, não somos um reality, né, mostrar 100%. Sim, embora muita gente ganhe ibope até, se expondo, até criando momentos desagradáveis e É, tristes, não é o nosso perfil. não é nosso Aham. estilo. Claro, com É. certeza. Perfeito. Então tá, vamos para a próxima então, gurias. Qual situação mais gera culpa materna? Hum. Letra A: precisar dividir o tempo entre trabalho e filhos. Letra B: perder a paciência depois de um dia difícil. Ou a letra C: sentir que não conseguiu dar atenção suficiente. Ó, essa foi fácil, hein? Babi, pode virar. Não foi tão fácil, mas eu acho que depende do momento, mas às vezes não dá atenção suficiente, às vezes até a gente estava falando sobre isso, eu logo que eu tive minha filha, eu fiquei muito imersa naquele universo, fiquei com ela todo o tempo, e acho admirável as mulheres que optam por estarem com os filhos o tempo todo, cada ônus e bônus de cada escolha, hã, mas eu vejo às vezes que não adianta às vezes a gente ficar o dia inteiro com o filho e não ter o tempo de qualidade com ele. Não adianta a gente ficar o dia inteiro e estar prestando atenção em outras coisas. E eu vou dizer que eu me sinto culpada às vezes que eu, sem me dar conta, eu tô com a minha filha, mas tô trabalhando. Então eu não tô com ela. É melhor eu estar menos tempo com ela. Pra mim, na minha escolha, é melhor eu estar, às vezes, menos tempo com ela, mas quando eu estiver com ela, eu realmente estar com ela, estar Sim. presente naquele momento. Aquele tempo de qualidade, né? Exatamente. E tu, Lari? Para mim é dividir o tempo, trabalho, filha, porque como é um ser novo que de repente, né, invadiu a tua vida, tu ter que aprender isso, ninguém nos ensinou isso, então a gente tem que aprender. E esse aprendizado às vezes pode doer, e doer na gente, doer na criança. Eu ano passado inclusive eu resolvi me retirar um pouco das redes, porque eu pensei: "Não, vou viver a maternidade". Não consegui, estava infeliz, minha filha sentiu isso e esse ano eu retomei e tô, tentando também retomar a minha presença digital, que isso é muito rápido, a gente ganha e perde, cada dia é uma surpresa, né. E hoje eu acho que eu até cheguei num equilíbrio dessa divisão. Estamos ambas mais felizes e isso reflete na família, mas ainda assim tem aquele momento que o trabalho chama e que a gente tem que ver o que de fato é importante, porque nem sempre o trabalho é o mais importante. Às vezes tu levar a tua filha na natação vai repercutir muito mais positivamente dentro do teu lar do que um cachê. Impressionante, né? Sabe que quando eu virei mãe, virou uma chave em mim também, né? Eu era fisioterapeuta, amava o que eu fazia, eu sempre falo isso porque eu sempre amei muito cuidar de pessoas, né? Foi a minha vida inteira. E quando eu virei mãe, sabe o que virou uma chave assim? Eu falei assim: não, eu gosto muito disso, mas eu quero viver a maternidade. E eu tinha certeza que eu ia voltar em 2, 3 meses. E a vontade não vinha, eu não conseguia mais me enxergar fazendo o que eu fazia. Por quê? Porque eu queria ter tempo com a minha filha, eu queria viver.
esse universo da maternidade. Então, eu abdiquei da minha profissão, que eu também era um pouco, sempre fui um pouco também influencer, né? E não no nível de vocês, né? Obviamente, mas eu abdiquei então, né, da minha profissão, fiquei 2 anos exclusivos, porque eu quis, sabe, foi escolha minha. Então assim, eu até sumi das redes, sabe, porque eu Uhum. queria muito viver aquilo, sabe. Uhum. Mas claro que eu sempre digo, eu tinha condições de contratar babá, de ter rede de apoio, mas foi uma opção minha, que eu queria mergulhar mesmo. Tanto é que depois eu me reencontrei fazendo um programa de maternidade. Olha aí. A gente ressignifica as É, coisas, né? com certeza. É isso aí. Então eu tenho muito orgulho, sabe, de falar isso, porque, tipo, todo mundo sabe, não é fácil, né, mas eu acho que, tipo assim, isso me deu muita força, sabe, E tipo assim, você agora eu quero, eu tenho que botar ele então lá na escolinha, porque chegou uma hora ali que eu também não estava mais conseguindo dar conta, né, tu vê que tá faltando alguma coisa a mais, e eu também tenho que me redescobrir, né, como mulher, como eu tenho que ver uma profissão que eu goste, eu quero, então me redescobrir. E aí, isso mesmo. Ai, delícia, Mas né? A cada gente bicho. se redescobrir mesmo, porque a gente acaba virando outras pessoas, né? A gente quando se transforma. Quando a gente vira mãe, a gente vira outra pessoa. Mas às vezes, depois de um tempo da gente imersa naquele universo, a gente também não quer ser somente a mãe daquele serzinho. A gente também tem que reencontrar a gente mesmo, né? De uma forma ou outra. É isso aí. Mas voltando aqui então pro game, vamos lá então, ó. Qual o maior superpoder de mãe para vocês? Ó, letra A, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Letra B, saber quando tem algo errado só pelo olhar. Ou letra C, funcionar mesmo sem dormir direito. Ó, vou repetir. os três. É todos. Qual o maior superpoder das mães? Letra A, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Letra B, saber quando tem algo errado só pelo olhar. Ou letra C, funcionar mesmo sem dormir direito. É difícil, porque a gente quer botar todas as alternativas, a gente tem que escolher uma só. Fabi, pode virar, por favor? Todas acima, mas letra C. Agora, não, ela com a minha filha com quase 5 anos, muito menos, né? Mas teve um período, a minha filha, quando era bem bebezinha, ela dormia a noite inteira. Mas tudo passa, né? E essa fase passou também. Teve um período que ela acordava de hora em hora. E no dia seguinte, eu tava exausta, mas eu ainda fazia 1000 coisas. Então eu me lembro muito disso, assim, que eu ainda sobrevivia. Sim. Ai, guria, eu tive muita privação de sono também. Mas dizem que tem acho que é nos 3 meses, ali por 4 meses, muda a chave, né, do sono do bebê, né? Olha, eu ouvi muitos relatos Hum. e eu vivi coisas diferentes de amigas minhas. Então, assim, no começo, quando a minha filha era bem bebezinha, com 2 meses, ela realmente dormia a noite inteira. Eu Bah. tinha até quando até perguntavam, ai, tá exausta, eu tinha até vergonha de dizer, não tô, porque ela dormia a noite inteira. Imagina. Mas com 7 meses, ela começou a acordar de hora em hora. Então, assim, E né, hoje em tudo dia? passa. E hoje em dia? Ela acorda uma vez. Não todas as noites, mas ela, quando acorda uma vez. E tu, Lari? A Helena só começou a dormir uma noite inteira o ano passado. Quando ela era bebezinha, então, ela acordava de hora em hora. Eu tive realmente muita privação, porque a Helena não dormia. Ela é ligada na tomada, ela tem uma energia infinita, eu não sabia o que fazer. Às vezes eu acordava, eu dançava com ela. E eu, ao contrário de ti, não sei, por questões hormonais, de não saber exatamente o que estava acontecendo, para onde eu ia, eu não curti o meu puerpério. E eu não me orgulho disso e eu me arrependo. E com 15 dias eu já estava trabalhando. Então, com 15 dias, ela acordando de hora em hora, eu não queria babar, meu marido queria, eu não queria. E eu de hora em hora, ainda assim eu acordava no dia seguinte e é um bom corretivo. E é aquela coisa que eu falei antes de trabalhar e ter que exercer a função, porque de fato é um trabalho, e eu passava por cima disso. Eu simplesmente ignorava que eu estava cansada e fazia. A gente quer dar conta de tudo, mas a gente É. sabe que dar conta de tudo é praticamente impossível, né? Mas a gente quer aquela coisa, né, de ser mãe perfeita. Eu também, meu marido também queria que eu via, né, meu estado, que eu sempre estava cansada, né, exausta, mas não, eu dou conta. Eu não quero babar, tipo assim, né, que nem tu. Mas aí a gente dá conta.
Só que a gente fica esgotada. A que custo? A que custo, exatamente. exato. A gente dá, mas não é saudável, né? E tu falou do meu puerpério. Tipo assim, não é que eu não sentia, mas assim, ó, é aquela coisa tipo de acumular coisas. Vai acumulando, né? Chega uma hora que nem tu tá mais te reconhecendo, né? Sem Porque tu tá dúvida. com uma sobrecarga muito grande, Uhum. né? Mas é isso. Vamos lá então pro próximo, gurias. Ups. Isso que ainda fomos privilegiadas de poder estar em casa, né? Optando por estar, né? Porque Exatamente. Todas as decisões foram nossas. exaustas, mesmo a decisão sendo nossa. É. Né? Imagina as pessoas que nem conseguem Exatamente. ter essa opção. Não Essa tem, opção. exatamente. Sobrevivendo Mãe apenas. né? Com certeza. Qual dessas situações mais acontece? Letra A. Chegar atrasada nos compromissos. Vocês são desse time que chega atrasada. Eu não Letra era. B. Esquecer algo da escola. Ou letra C. Resolver tudo em cima da hora. E aí? Gabi, Ira? C, mas vou dizer, eu sempre fui pontual. E a A tá me pegando um pouquinho nos últimos tempos, assim. Porque são tantas coisas que eu vou resolvendo algumas coisas em cima da hora. Ainda bem que no meu grupo de mães da escola tem uma que resolve todos os presentes, que dá o peço Pix. Porque se tivesse que fazer mais isso... Ou sempre tem alguma mãe que lembra alguma coisa que tem que levar na escola naquele dia, isso é maravilhoso. né? Grupos de WhatsApp dos pais pra avisar. É maravilhoso. Maravilhoso. E tu, Lari? Eu sou super pontual, eu sigo sendo, mas eu sempre esqueço alguma coisa da escola. Sempre. E, de fato, os grupos de WhatsApp são a salvação, porque a minha filha, semana passada, falou: mamãe, tu nunca lembra quando é o dia do brinquedo? E eu falei: é verdade, filha, mas eu vou perguntar quando é que é. E as mães deram risada. Tipo, enfim. toda sexta-feira. Não, é toda segunda. Pra mim também toda É sexta-feira. toda segunda, tá? Eu falei, tá, mas o dia da fantasia é a última sexta-feira do mês, né? Não, Lari, é a primeira. Então, assim, aí tinha que levar sucata pro colégio, aí tinha que levar o jornal velho. Eu nunca consigo, porque quando a gente faz tanta coisa que quando eu vejo, gente, eu esqueci, eu podia ter guardado aquela tampinha ali da garrafa, mas eu joguei fora, eu não consigo organizar essas coisas, eu sempre esqueço alguma coisa, mas as mães se ajudam, isso é importante. Comigo, eu Essencial. marcaria a letra A, a letra B e a letra C, porque eu sempre sou atrasada. Eu sempre tô atrasada, sempre correndo contra o tempo. Hoje, por exemplo, eu não almocei, porque eu tinha que chegar no horário. Falei, não vou almoçar então. Tipo, né? Estou acostumada. Tá tudo certo. Não, pior que eu sempre almoço, tá? Mas é que hoje, realmente, né, a logística não permitiu. Mas, por exemplo, letra B, eu já esqueci a mochila da minha filha uma vez. Ah, não. Eu cheguei na escola e falei assim, cadê a mochila dela? Socorro, esqueci. Tipo... Não, eu já esqueci livro que tinha que devolver, coisas assim, mas... Quando a minha era mais nova, que era a escolinha, esqueci o bico e ela precisava, mandei teleentrega de farmácia. Olha. Foi eu sabia que ia dar ruim. Tipo, fiquei com pena das profs. Mandei, tinha que mandar. Mas tu resolveu rápido, pelo menos. Deu pra resolver, pelo menos. Perfeito. Isso aí, gurias. Agora, então, a gente vai entrar no próximo quadro. Podem largar a lousa, por favor, e vamos pegar essa plaquinha. A gente vai conhecer essas gurias aqui, são mãe Nutella ou mãe raiz. Bom, vamos lá, então? Vou dar um tema que tu colocou já. Tá. Ir fantasiada para a escola. Vocês são mãe Nutella, vocês deixam ir fantasiadas ou não? Sempre que é permitido, eu deixo. Então tá, mãe Nutella. E Lari também colocou completamente. Não compra essa briga. Não, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Mas só quando é permitido. Não, sim. No colégio da Helena é super rigoroso, não pode, nem entra, então só na... Tem dia da fantasia, tá tudo certo. Mas aí no dia da fantasia, tranquilão. Sim. Escolhe a princesa que quiser, tá tudo certo. Olha aí, maravilhosas. Roupa tal mãe, tal filha. Vocês são desse time de escolher a roupa igual, assim, lookzinho? Acho fofo. Talvez, se eu não fosse mãe, eu acharia cafona, mas eu acho muito fofo.
É, né? Eu acho um pouco um cafona e acho fofo também. Eu adoro. E a Helena gosta também. Inclusive, alguns looks que ela não tem, a cópia miniatura, ela me pede, mãe, eu quero um look igual ao seu. E eu sempre prometo pra eu fazer e esqueço. Mais uma coisa pra eu lembrar. A Lela me pede também, inclusive, exatamente, quando eu não tenho o look igual, mas pra fazer meio parecido. Tu vai de tênis, eu vou de tênis. Vou de sapatilha, sapatilha. Ai, sim. E em aniversários, você também faz um look assim, mãe, tal filho, igual ou não? Depende. Da mesma cor. Eu sou da mesma cor, assim, tipo, não necessariamente não é o mesmo. Tu sim. Eu sim. Não, a festa, a comemoração que teve agora da Helena, foi tema Barbie. Eu fiz um vestido lindo, bem de criança mesmo, repolhudo, cheio de laço. E eu quis ir de rosa, porque eu sempre penso nas fotos, É isso né? que eu digo, a gente tem que harmonizar com a paleta de cores da festa, né? Inclusive, eu falei pro meu marido, tu tem essa e essa opção. Fora dessas cores, não, porque a gente tem que fazer a foto. Eu também faço isso com meus esposos. Eles escolhem no dia, mas tu pode escolher. Pra ti, amiga. Essa ou essa. Escolhe. A paleta de cores é essa, tem que ficar muito na foto. Mas tá justo, gente. Imagem, tá trabalhando com imagem ali, né? Exatamente. E a gente que escolhe o look dos maridos. Não, senão meu marido eu não preciso. Eu não, mas meu marido é bem clássico, assim, então tá tudo bem. Só às vezes ele coloca umas cores só a cor aí, então tu só escolhe a cor. Eu não escolho, mas eu dou opções, assim, só pra ele entender. E ele fica, como assim tu tá escolhendo a minha roupa? Não, lindo, é que… Na verdade, eu quero que a foto saia perfeita. Tu sabe fazer tudo lindo, maravilhoso. Mas é que eu pensei nesse contexto, sabe? A gente entende. Vamos lá, próximo então, gurias, ó. Comemorar todos os meus versários. E aí, vocês foram desse time de comemorar todos os meus versários? Mãe raiz ou mãe Nutella? Não comemorou? Alguns sim, alguns não. E assim, um bolinho, né? Nada demais. Eu acho que todas somos uma mistura disso aqui, né? Porque teve um mês que passou batido e o outro mês eu fiz um bolo de bailarina que eu botei 6 meses, saia tutu e, né? Mas tá tudo certo. É sobre isso, né? E tu também. Eu fiz a fotografia mês a mês pra acompanhar o crescimento. Acho lindo depois, né, de grande, a gente ver todo esse desenvolvimento. E no 6º mês da Helena, eu comemorei porque ela ficou internada. Uma semana, ela vinha com os sintomas e o pediatra dizendo que era uma virose no final. Fui na emergência e ela tava com uma infecção urinária, podia afetar os rins, e aí de lá não saiu. Ela falou, nossa, vocês não vão embora, vocês vão ficar internados. E daí a gente ficou uma semana lá, Que susto. Foi um susto terrível. E aí naquele mês eu falei, não, a gente vai comemorar. E aí teve bolo, teve tudo, cantamos parabéns e aí foi bem simbólico. Mas assim, a gente brinca aqui, né, mãe raiz, mãe Nutella, mas depende da situação, né, gurias? Toda mãe vai ser, de repente, em determinada situação, a mãe raiz, e outra situação, a mãe Nutella, né? Com certeza. E tá tudo certo. Deixar faltar aula pra viajar. E aí, vocês deixam? Claro. Sim. Mãe Nutella. Por enquanto. Por enquanto. É que agora, né, que elas estão, né, em fase de maternal, jardim, tá tudo bem, elas brincam e tal, mas claro, depois quando começar ensino fundamental, talvez seja um pouco diferente. Por enquanto, por mim, tudo bem. Eu acho que não dá para sobrecarregar com responsabilidades, ainda, né, são crianças. Sim. E não tem essa cobrança do colégio, né, número de presenças. Mas no momento que tiver, sim, vai ter que ir para aula e a família inteira vai ter que se adaptar, né? Porque nós também gostaríamos de viajar a hora que a gente quisesse. Então é um sacrifício que é do núcleo e tem que ser feito. Perfeito, é isso. Deixar a filha brincar na chuva. E aí? Raiz? Vocês, né, deixam? Eu deixo. Depende. Depende. Na praia, no calor, tudo bem, né? Hoje não deixaria. Vamos contextualizar. Quantos graus? Mas deixa, tu deixa. Deixo, de boa, deixo. Assim. E tu… Depende. Depende. Ficou meio assim. Não sei onde se enquadraria aqui. É que depende, é verão, é inverno, né? Cara, eu
eu não sei. É uma coisa minha, né? Porque eu já acho que daqui a pouco vai ficar gripada depois. Eu não sei se eu deixaria. Eu hoje não deixaria, mas no verão. Eu tô pensando lá na praia, no verão, tá brincando com o primo, não tem raio. Tudo bem. Tem isso também, se for um baita de uma chuva, né? Tem essas condições também, né? Porque a gente sabe que aqui em Porto Alegre, né? É difícil fazer esses temporais aí. Então tá, gurias, agora vamos voltar então pra lousa. Acabamos então esse quadro de mãe Nutella e mãe raiz. E agora a gente vai fazer assim, ó, o seguinte. Eu vou falar 2 alternativas pra vocês e vocês vão escolher apenas uma, tá bom? Uma coisa ou tal coisa. Aí vocês vão escrever na lousa, tá bom? Tá. Vamos lá então, ó. Vocês preferem piquenique no parque ou na cafeteria? Podem falar. Ó. Não precisa escrever então. Vamos fazer assim, né? Tá. Eu botei a letra, tipo... Só vai ter que escrever muito, né? É. Vamos lá. Piquenique ou cafeteria? Cafeteria. Eu gosto mais do prático. Eu gosto do lúdico, mas dá tanto trabalho e a gente faz tantas coisas que às vezes organizar um piquenique é muito lúdico, é muito romântico, mas não é tão prático. Legal, mas realmente é uma logística. Eu ia dizer exatamente, conceitualmente eu preferiria o piquenique. Mas no dia a dia a gente acaba optando pela cafeteria. Né? Cafeteria é praticidade, né? Teatro ou cinema, gurias? Quando eu vou fazer assim um programa com a filha, teatro ou cinema? Eu prefiro teatro. Eu evito telas, né? E ela mesma não gosta muito de cinema. Curioso, não sei. Eu acho que o teatro para criança, então, acho que aquele contato com ver as pessoas ali se movimentando, interpretando, acho que isso é muito mais mágico do que ver uma tela grande, que poderia ser uma tela pequena em casa. Quando existe essa opção, eu opto pelo teatro, acho que tem um contato humano ali, mas também gostamos do cinema. Tranquilo. Recentemente eu tive uma péssima com teatro aí, então eu tô meio... Claro que eu também prefiro teatro, né? Acho que eu nunca levei minha filha... quando eu teve aqueles cine materna, sabe, que tinha no Iguatemi, eu levei a minha filha, mas, né, nem vi o filme, né? Sim, enfim, mas né? Esse aí é só pra mãe sair um pouco de casa, né? Exato. Exatamente. Mas é uma logística. Mães levando bebês, não, pra mãe sair de casa. Mas eu tive agora uma experiência muito traumatizante, assim, no teatro. Foi bem ruim, assim. Depois tu nos conta. Depois eu conto pra vocês. Pois é, fiquei curiosa também. Que era da Patrulha Canina, era pra ser uma coisa divertida em família, né? Quem conhece Patrulha Canina, não existe vilões, eles não é uma coisa assim violenta, de ameaças. E aí o que apareceu? Apareceu personagens tendo vilões, eles fazendo lutinha. Ela ficou com medo? Não, o teatro inteiro começou a chorar. E eram crianças de 2, 3, no máximo 4 anos de idade. Nossa. E aí, enfim, foi uma frustração coletiva, né? Todo mundo, pais levantando para ir embora, né? Aí algumas mães, né, tentando acalmar os seus filhos, enfim, foi uma tragédia, assim, total. O que acontece? Faz 2 dias que aconteceu isso e minha filha não quer dormir sozinha. Ai, traumatiza, puxa né? vida. Porque... Eles não conseguem, né, distinguir a realidade da ficção. E ela tá entrando também numa fase de medos também, né? Isso, acho que são altamente impressionáveis, mas também tem a ver com a idade, né? Talvez tenha colidido as duas coisas, né? Mas eu tô tentando amenizar um pouco aqui a situação, mas foi... Difícil, boa sorte. Foi desagradável. Foi bem desagradável, sim. Enfim, vamos lá. Filha fashionista ou esportista? Fashionista. Olha, assim, né? Mas fique bem claro que ela tem o estilo dela. É verdade. O estilo dela. Vocês preferem praia ou serra com as crianças? Praia, nós somos de praia. Nós também. Eu gosto. Com ela, serra. Desde que tem a piscina. A Eliana não gosta de praia, ela tem nojinho da areia. Ela é uma criança ainda com... Eu espero conseguir mudar isso. A Antonella foi com 1 mês pra praia. E ela tem pai surfista, então não tem nem opção. Não tem opção. A minha não tem pai surfista, mas ela adora o contato com a areia. Desde pequenininha também, ela gosta muito de praia. Mas a gente também gosta muito da serra também. Eu sempre gosto de levar, mas enfim. Praia no verão, serra no inverno.
Vocês preferem a fase bebê ou a fase criança? Criança. Tem beleza e desafios nas duas coisas. Claro que a gente... esses dias eu vi um vídeo do Instagram que a gente... Cada momento que passa, a gente não vai ter mais aquele momento com aquela criança, né? A gente vê fotos, eu vejo fotos antigas do meu bebê, não existe mais, eu fico com saudades. Mas ao mesmo tempo eu quero curtir aquela que existe agora, que daqui a um tempo não vai existir mais, né? Eu acho que a gente... Essa é a beleza da maternidade também, né? Ver coisas boas em cada fase, assim. Eu sinto... desculpa. Eu sinto muita falta dela, bebezinha. Às vezes até eu repasso fotos pra acreditar que ela já foi daquele tamanho, assim, sabe? Pra lembrar. Mas eu gosto muito mais dessa troca que a gente tem hoje, porque às vezes a gente sai pra jantar só nós duas e a gente bate altos papos. Então eu acho muito mais legal do que naquele período que é muito trabalhoso, né? Eu fico olhando outros bebezinhos, eu sinto muita falta da mãe dela bebê. Mas eu também fico assim, pensando, mas é tão gostoso essa fase que ela tá, né? Que ela interage com a gente, já conversa, fala assim, coisas tão E eu acho também, né? que tem cada fase né? e cada maternidade e cada criança. Porque eu tive quando a Antonella era bebê, ela não era um bebê difícil. Claro, tinha desafios, mas eu levava ela, eu tinha vida social. Eu saía pra almoçar com amigas e levava ela junto. E eu tenho amigas, pessoas próximas, que dizem eu nunca ia conseguir fazer isso, porque o meu bebê só grita. Não... Então, assim, existe, né, cada personalidade de cada criança. E com ela eu tive e tenho outros desafios que outras pessoas não têm. Cada pessoa tem os seus, né? Com certeza. Mas gurias, então assim, eu vou propor então uma dinâmica pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui um saco e dentro desse saco aqui tem várias palavras, tá? Vocês têm que pegar essa palavra e falar alguma situação que já aconteceu com vocês. Tá bom. Tá? Alguma situação, qualquer coisa que lembre vocês pegaram essa palavra aqui e vocês vão falar alguma coisa que aconteceu, tá? Tá bom. Aí pode botar aqui a mão. Ai. Pode pegar, segura e tu também vai pegar. Porque aí tu tem que ter um pouco pra pensar também. Eu também quero um tempo pra pensar. Aí peguei mais de um. Tá, qual foi a palavra que tu pegou? Brinquedo. Brinquedo. E tu, Lari? Sono. Sono. Olha aí, tem bastante história então pra contar. Tá, tu tem que falar alguma situação. De repente, algum brinquedo que ela ganhou, alguma coisa assim que fugiu um pouco. Alguma situação que tu teve já em relação a isso. Eu comprei pra ela um cactus que dançava. Eu tenho quando ela era bebê. E eu achei que ia ser um sucesso, eu achava muito engraçado aquilo. E daí logo que eu botei ela ainda tava bebê, e eu botei o cactus, ela não gostou muito e saiu. E bateu nele, assim, então eu guardei o cactus. Depois de um tempo, eu dei o cactus, botei o cactus de novo e ela tinha medo daquele cactus. E daí uma pessoa até que é mais espiritualizada me falou, eu acho que aquele cactus não é legal. Eu peguei, me livrei do cactus. Guria. E eu achei que ia ser o hit. Aquele cactus dançante, com várias músicas, enfim. A Antonella também ganhou. Não foi eu que comprei, ela ganhou. E foi o terror também. Ela ficou com muito medo daquilo. E daí me disseram, uma pessoa que é espiritualizada, me disse, a energia disso aí talvez não seja legal. Eu vou sumir com isso aqui daqui. Sim, e ele também limita a pessoa, tipo, tanto dançando e tu fala alguma palavra ele repete. Ele repete, mas é meio estranho, né? Não, até ela ganhou outro que repete, ela gosta. Mas o cactus era assim, ela tinha pânico do cactus. E eu, me livrei do cactus. Perfeito. E tu, qual é a tua história do sono? Eu sei, a falta de sono. A falta de sono da Helena. Eu não sei, ela tem uma energia, uma bateria que não termina. Ela não dormia desde criança, ela só ficava acordada. Nunca fez soninho. Sabe aquela soneca que todos os bebês fazem? À tarde, que dá aquele respiro pra mãe, não. Ela não fazia o soneca? Nunca fez soneca. Nunca fez soneca. O meu grande... Por isso que eu vivia exausta, cansada, reclamando, mal-humorada. Porque eu não tinha uma trégua, né? Ainda bem, eu sempre tive muita rede de apoio, tanto de babá quanto das vovós.
E foi minha salvação, assim, porque a minha filha não tinha sono, não dormia. Agora que ela tá começando a dormir bem, ela dorme, pelo menos pega no sono na nossa cama, então ela dorme agora, quem não dorme, quem segue sem dormir, sou eu. Normal, né? Coisa de mãe, mas também super me identifiquei com a tua história, porque eu também, a pior coisa, assim, tu não falou qual foi a tua maior dificuldade na maternidade? Realmente eu posso dizer assim, ó, sem pensar, privação de sono. Eu tive muito privação de sono. Ainda tem até hoje, porque ela também acorda também. Pelo menos uma vez ela acorda, da hora da graça, ela dá lá na minha cama, todo dia. Isso que acontece também. Quando acorda, tá ali. Mas gurias, Aparece por ali. aqui a gente, na verdade, é uma brincadeirinha pra gente mais falar sobre a maternidade, né? Não é uma disputa de verdade. Aqui no programa as duas mães ganham. As duas mães saem ganhando aqui. E hoje o mimo de vocês vão ganhar um jantar no restaurante Asiana. Vocês conhecem o restaurante Asiana? Delícia! Inclusive, eu amo. Eu também adoro. amo. Delícia, maravilha. Então tá. Então cada uma aqui ganha um jantar no restaurante Asiana, que é um dos melhores restaurantes de comida tailandesa. Vamos assistir o vídeo do nosso patrocinador? E agora também eu gostaria de agradecer a Les a Les, que escolhe os meus looks. É o meu novo parceiro aqui do Mãe Sem Culpa Game e também do Mãe Sem Culpa. Então quero agradecer a Les pelo patrocínio e pelo apoio. E agora o meu recado vai para você que gostaria de ganhar dinheiro sem ter muitos seguidores na internet. A RS Play é a primeira emissora de televisão a ter uma rede social, o Bora Aí, que é um novo jeito de a gente criar conteúdo, se conectar com pessoas e também, monetizar. São várias formas de monetizar, vão ter vários cursos, inclusive de inglês, e também terá telemedicina. Se interessou, vou deixar aqui então na tela o QR Code, só se cadastrar na App Store ou também no iOS, Android, e vamos lá, bora aí! Gurias, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Foi um imenso prazer vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada, Babi. Muito obrigada, Lari. Obrigada, eu que agradeço o convite, foi uma delícia. Então tá, vamos levantar então pra gente se despedir do nosso público? Então tá, pessoal, um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa Game. Mãe Sem Culpa Game. Oferecimento: Best Laser, Clínica Vitara, Salão Camarim, Restaurante Asiana e Les a Les, a moda que encanta.